Agora vamos fazer a pele de uma forma básica que dá para ser usada tanto na maquiagem social quanto na maquiagem artística, para diversas outras maquiagens também. Vou ensinar a cobrir as sobrancelhas, escondê-las para fazer qualquer maquiagem artística e na sequência vou ensinar a fazer os contornos e o contraste de luz e sombra. Vamos lá. Aplicar um lubrificante para os olhos. Aplicou, deixa absorver um pouquinho. Vamos fazer o quê? Hidratar essa pele. Você vai pegar o hidratante, eu estou usando aqui um em creme, nas áreas centrais do rosto. Não precisa ser muito, você pode, abaixo dos olhos, dar uma... E sempre do centro do rosto para as extremidades. Nunca ao contrário. Se fizer ao contrário, você vai marcar esse rosto. Sempre movimentos circulares para estimular a corrente sanguínea desse rosto na absorção. Vamos para o primer. Eu estou usando aqui um primer líquido, mas pode ser cremoso. Também nas áreas centrais do rosto, como a minha pele é mista, eu passo nessas áreas centrais para que o produto fique bem uniforme. Passado o primer, você espera uns minutinhos para ele dar uma secada. Enquanto ele está secando, vamos para o truque de esconder a sobrancelha. Você vai precisar de álcool 70. Tem que ser álcool 70, que vem de farmácia. Não pode ser outro tipo de álcool, hein? Porque é perigoso para o uso da saúde. Borrifa em um algodão e vem higienizando, tirando a oleosidade, qualquer resíduo da sua sobrancelha. É muito importante que você tire qualquer oleosidade, qualquer sujeira da sua sobrancelha, porque é aqui que a cola em bastão que a gente vai usar vai ser depositada e a gente vai fazer as camadas. É muito importante que você tenha paciência para higienizar as sobrancelhas. Eu vou fazer um lado com a sobrancelha escondida e o outro sem, para a gente ver uma diferença de como trabalhar. Feito isso, espera secar um pouco. Passar o protetor solar. Se você quiser, você pode já usar um protetor com fundinho de cor. Eu aplico com batidinhas. Tem gente que gosta de aplicar com pincel, mas fica ao critério de cada um. Eu vou passar um pouquinho, bem pouco, de pó translúcido, para já ficar uma camadinha. O pó translúcido ele funciona como uma rede invisível nas camadas de pó e base. Ele serve para deixar o produto ali intacto, sem que quando a gente for aplicando outros produtos ele se perca. Feito isso, vamos começar a parte de esconder a sobrancelha. Você precisa de uma escovinha de sobrancelha ou um pincel de aplicação de rímel, ou até um outro tipo de escovinha. Pode ser utilizada até escova de dente, mas vamos usar essa escovinha aqui. Uma cola em bastão, não precisa ser uma cola específica, uma cola em bastão que seja concentrada. Vamos lá. Eu vou olhar no espelho. E a primeira camada é contra o nascimento do pelo. Isso é muito importante, contra. Você vai passar até toda a extensão da sobrancelha. Feito isso, não demora. Você vem com a escovinha penteando no sentido do pelo, no sentido que a sua sobrancelha é. No sentido que a sua sobrancelha ela é desenhada. Você vai deitar ela. Enquanto você deita, você espera um pouquinho e já passa mais uma camada. Vem no início dela, aplica a cola. Um detalhe importante, não deixa a cola fazer bolinha, nem concentrar muito produto. Você vem, fazendo essas camadas, Você pode, com o seu próprio dedo,
e assentando ela. Que os pelos se unam em camadas. Vocês podem ver que o pelo vai começando a deitar. Sempre observe a limpeza. É muito importante que nessa técnica tudo fique no seu lugar. Vamos esperar mais um pouquinho. Eu vou vir mais uma vez. E ó, empurra com delicadeza, mas assenta. Se certifica que o pelo está deitadinho um no outro. No meio dela, a minha é uma sobrancelha arqueada. No meio dela é importante você concentrar um pouquinho. Mas nunca passe a borda. Essa borda daqui da testa, essa borda aqui do olho. Não pode colocar muita cola, senão ela vai empelotar. Quando for passar a base, vai ficar uma camada ali estranha, né? Vamos tentar, por mais que a gente esteja escondendo a sobrancelha numa maquiagem artística, que fique natural, né? Que a pessoa olhe e fique, uau, nossa, que trabalho bem feito. Mais uma camada. Ela já tá ficando com uma aderência bem... uma camada muito boa. Vamos deixar ela secar um pouquinho. Feito isso, esperar um pouquinho. Enquanto ela tá secando um pouquinho, eu vou vir com corretivo. Vamos começar a fazer essa pele. Um corretivo salmão ou vermelho. Você pode usar também um batom vermelho. Só que o batom, leves batidinhas, mas aqui a gente vai usar o corretivo para dar uma neutralizada nesse tom marrom acinzentado da olheira. Se você tiver manchinhas, também dá uma leve. Nessa camuflagem, o importante é você saber que tom neutralizar. No caso de um marrom acinzentado, seria um vermelho, um laranja, um salmão. Em tons esverdeados, a gente já usa um corretivo mais lilás, mais rosa. Cada mancha tem um fundo de cor para neutralizada, como a gente já viu na colorimetria. Vou aplicar um pouquinho aqui, porque eu tenho uma manchinha, um pouquinho aqui, onde eu faço a barba. É bem pouco, tá? Não precisa... Lembra que faremos outras camadas de produto, então quanto mais natural ficar, mais esfumado. A esfuma, com leve batidinhas, melhor vai ser o resultado. Não é a quantidade de produto, mas sim a forma que ele é colocado. Também nivele um lado com o outro. Não esquecemos da sobrancelha, tá? Volta nela, mais uma camadinha, porque nós vamos selá-la agora. Acho que já deu um tempinho bom dela aderir. Deixo ela mais uns segundinhos aí, mais um tempinho. Volto aqui pro corretivo. Isso otimiza muito o tempo da maquiagem, fazer algumas coisas juntas. Na minha trajetória como artista, uma coisa que eu aprendi na caminhada foi essa, que dá para ser feito algumas coisas em conjunto. Vamos lá. Já que agora eu vou selar com pó translúcido, outro truque é você usar uma esponja queijinho. Você vem no pó translúcido, bate e ó, aqui na sobrancelha, ó, sela, ó. O truque daqui não é arrastar, é empurrar, depositar, colar isso. Estamos trabalhando com uma cola. Então respeitar a aderência à estrutura do produto. Isso é muito importante. O pó é fino, ó. Você empurrando, depositando, você está nivelando as camadas. Deixa o pó assentar um pouquinho. Você vem com um pincel de pó. E assenta também o corretivo. Aproveita, dá uma varridinha. Não se assusta, sua sobrancelha está parecendo que, né? Está parecendo um golfinho, mas ela vai ficar intacta. Vamos fazer outra sobrancelha a partir daí. Um truque que eu particularmente uso é neutralizar o fundo de cor da sobrancelha. Vocês estão vendo que aqui está um fundinho de cor cinza.
Você vai vir, não foi à toa que eu usei o corretivo salmão ou laranja ou vermelho. Você vai vir aqui dando batidinhas, ó, neutralizando essa cor. Aos pouquinhos, sem pressa. O segredo não é para arrastar, é para depositar. Sempre lembra disso, não é para arrastar, é para depositar. Pensa como se fosse um carimbinho. Você carimbou, você aderiu. Mesmo processo, um pouco de pó, bem pouco, com a esponjinha de queijinho e ó, leves batidinhas. Escondida a sobrancelha, entenderam? Não tenham dúvidas. Agora, vamos para a aplicação da base. Eu hoje vou usar uma base Pen Stick, né? Uma cremosa, como eu mostrei, porque ela, além de ser de fácil aplicação, ela é um pouco mais rápida e ela já vai me dar a cobertura que eu quero. Você vem, primeiro passa a camada do quanto de base. Isso aqui é muito importante, você não vai passando muito, sabe, tudo que você imagina. Vai construindo camadas, ó. Deposita a base no seu rosto. Até porque quando essa base, que ela é cremosa em bastão, ela adere nesse rosto, a temperatura da nossa pele vai fazer com que ela derreta, que ela meio que passe para a temperatura nossa. Visto isso, você vai vir com o pincel língua de gato, macio, um pouco de água termal, muito pouco, você vai dar uma leve umedecida nesse pincel. O porquê dele estar umedecido? Porque ele vai fazer com que essa base deslize no seu rosto. Ele vai te ajudar a esfumá-la. E vem com leves batidinhas. Como essa base é cremosa, a gente não deve arrastá-la, e sim empurrá-la na pele. Você vai vendo o nível de cobertura que você quer. Como é uma pele básica, uma pele para você usar em uma produção fotográfica, um desfile, no teatro, você tem que tentar deixar uma pele bem feita, que ela não fique bruta, grossa, e que ela tenha aderência e fixação. Não adianta você cobrir a pele, fazer todos os processos e ela não resistir ao tempo que ela deveria. Quando você for passar na sobrancelha, lembra que existem camadas de cola ali, né? Então, muito cuidado, muita calma, com delicadeza, você deposita a base. Tô parecendo um pouco um ET, é sinal que tá dando certo. Nessa região dos olhos é muito importante que você esfume a base, porque é uma região de pele muito fina e que tem muita movimentação. O nosso globo ocular, ele foi feito para se movimentar muito e muito rápido. Então é por isso que essa pele é tão leve e elástica. Essa questão da anatomia do nosso rosto é muito importante que a gente conheça. Porque você conhecendo cada parte do seu rosto, cada parte dos ossos, o formato do seu rosto, isso vai te ajudar muito na hora de tanto se maquiar quanto elaborar uma maquiagem e prestar um serviço, né, num outro rosto. Sempre se preocupando com a quantidade que você está depositando. Se você depositou para esse lado uma quantidade média alta, você tem que respeitar a quantidade também do outro lado do rosto. Uma dica de maquiador vai dar tudo certo. A gente sempre pensa nisso. Acho que o grande início de um bom trabalho é você acreditar nele. Então vamos seguindo acreditando. Olha como a pele já muda. Vale lembrar que para uma maquiagem no dia a dia, essa pele está muito densa. O produto que a gente usou, ele é um pouco com uma qualidade, né, maior. Então, se talvez você fizer essa pele para o dia a dia, deve diminuir a quantidade. O processo é o mesmo, mas a quantidade de produto ela tem que diminuir. Lembrando que por mais que a gente queira que fique uma pele natural, é uma pele para palco, para uma sessão fotográfica, para TV, para cinema.
É uma pele para maquiagem artística, então ela tem que ter cobertura. Muito bem feita, muito esfumada, bem finalizada. Nunca se esqueça dos cantos das extremidades. Olha, se você está pintando sua pele, pinte também os acessos. Orelha, canto das extremidades, raiz de cabelo. Com pincel já sujo, não precisa depositar mais produto. Pescoço é um local muito importante. Desce essa base para o pescoço. Vem conversando, o tom com tom. Se houver necessidade, deposita mais produto. Como eu tenho barba, eu ainda não tirei ela. Vim fazer com vocês com ela aqui, até porque é necessário que vocês aprendam a maquiar também com barba, postiço, mostrar o máximo de possibilidades por aqui. Base aplicada com a pele já, a base dela feita, vamos começar a pensar na estrutura do rosto. Linha dividindo esse rosto. Um lado está sem sobrancelha, um lado com. A nossa sobrancelha ela já indica uma extremidade, ó. Com a nossa raiz do cabelo, com a íris do nosso olho, com a ponta do nosso nariz. Vem, imagina essa linha. É essa linha que vai conversar com a linha da minha têmpora, que vai conversar com a minha linha da boca e que vai conversar com a minha linha daqui do pescoço, essa linha quadradinha. O formato do meu rosto é quadrado. Eu tenho os ossos protuberantes aqui da têmpora, aqui do maxilar, queixo e o outro lado do maxilar. Essas linhas vão me dar formatos e são essas linhas que eu vou contornar. Tanto o nariz, ó, o nariz me liga com os olhos, que liga com a raiz do meu cabelo, que liga com a minha orelha, que liga com o meu maxilar. E meu maxilar liga com o queixo e, consequentemente, o queixo liga com o nariz, que liga com o olho. É essa junção de óptica que eu tenho que analisar quando for contrastar luz e sombra. Vou usar a mesma base Pen Chic num tom mais escuro e venho abaixo da têmpora. Mais concentração de produto indo para a orelha e menos até a bochecha, embaixo do meu maxilar, ó. Deposito o produto aqui e arrasto um pouquinho. Não trago até o queixo. No outro lado, a mesma coisa. Nessa raiz, né, do meu cabelo, nesse osso da minha testa, eu também coloco também no nariz. Pego um pincel de precisão mais fininho para aplicar essa base aqui no nariz. A proposta dos contornos, para que vocês aprendam mais, eu vou fazer um contorno mais reto de um lado, porque eu vou fazer uma nova sobrancelha, então vocês vão aprender duas técnicas juntas, e desse lado eu vou fazer um contorno esfumando um pouquinho mais redondo, para vocês verem um pouco da diferença. Então vai ficar meio que cada rosto, né, lado do rosto vai ter um formato. Fiz, apliquei. Preciso esfumar isso com um pincel, um outro pincel, eu não costumo misturar, esfumando este produto com batidinhas. Lembrando que puxo nessa linha mais reta, essa linha está indicando para minha boca, então eu puxo ele um pouco para minha boca. A mesma coisa aqui no maxilar, eu puxo ele para o meu queixo. Não se esqueçam da orelha, nem da parte de baixo do rosto. O pincel que estava sujo com a base na cor da nossa pele, ele vai servir para fazer a delimitação, o recorte desse esfumado. Preciso ter limpeza de pouquinho em pouquinho e faço a camada. É sempre aos poucos. Se precisar de mais produto, pegue. Vocês conseguem ver que esse lado está mais reto do que o outro. Aqui a mesma coisa. Você puxa o produto e depois vem esfumando. Até que a gente tenha um degradê das cores. Esse lado eu vou arredondar, eu vou achatar esse rosto. É hora de esfumar com o pincel sujo.
com a base. Já desse lado, vamos arredondar esse rosto. Ele vai ter uma outra proposta. No nariz, a mesma coisa. A linha que a gente fez, agora a gente tem que um pouco que desaparecer com ela. O nariz e a testa, eles meio que seguem a mesma linha de contorno. O que vai delimitar o tamanho diferente de um lado para o rosto se dá à têmpora e ao maxilar. Eu estou fazendo de um lado mais reto e um lado mais redondo para a gente ter um pouco dessa diferença. Esse lado vai acabar ficando um pouquinho... É uma sutileza, um pouquinho mais redondinho que o outro lado. Vocês conseguem ver a diferença? Esse lado tá mais para cima, esse lado tá mais para baixo, mais em diagonal. Aqui você vai puxar redondo, puxar, ó, puxa redondo. No outro tá mais quadrado. Aqui você puxa redondo, ó. Puxa. Encontra com a orelha, ó. Puxa. E vem esfumando. Deixa eu pegar mais um pouquinho de base no meu tom pra dar aquela delimitada. É bem sutil. Esse lado tá mais contrastado, esse lado tá mais arredondado. A gente contorna a boca também, só que agora, ainda com pen stick, né? A nossa base mais cremosa. Vamos começar a fazer a iluminação. Quero um pincel menor para me dar mais detalhe na hora de aplicar. E abaixo dos olhos, eu começo a concentrar o produto. É esse contraste que dá a profundidade e o dinamismo ao rosto quando a gente olha do palco. É muito importante, independente da maquiagem que você vai criar, que você faça toda essa profundidade. Você pode ver que aqui tá mais gordinho, aqui tá mais magrinho, aqui tá mais gordinho, aqui já tá mais espalhado, testa mais espalhada, olhos mais concentrados. Aqui no nariz é só uma linha. Mas calma que não vai ficar assim. A gente vai esfumar tudo isso. Acima aqui um pouquinho da sobrancelha também, ó. Vamos dar uma luminosidade. E com o pincel sujo de base, aquele lá que a gente aplicou primeiro, leves batidinhas. O segredo de usar base mais cremosa, pen stick, pancake, são leves batidinhas. E vai esfumando, e vai esfumando. Estamos com o rosto já aplicado. Precisamos tirar esse excesso de brilho, essa oleosidade, em aspas, que é do produto, é da camada do produto. Neste momento, é muito importante que a gente sele a maquiagem com o pó translúcido. Lembrando que aqui precisa ter acabamento. Mesmo um lado sendo mais quadrado que o outro, a gente precisa de um acabamento. Essa cor tem que descer, conversar com o nosso pescoço, até que ela desapareça. Vem descendo até a saboneteira. Vamos agora, com o pó translúcido, pincel de pó, primeiro centraliza o produto no rosto.
Deposita. Uma boa camada do pó translúcido, que ele é muito fino. Eu estou usando uma versão aqui compacta, mas se você quiser usar o solto é ainda melhor. Aqui abaixo do olho. Deposita, porque esse sofazinho, entre aspas, de pó abaixo dos olhos é de grande valia na hora da gente pigmentar o olho, aplicar qualquer sombra nessa área, porque permite que, se caso o produto caia na região, você vem com o pincel vassourinha, qualquer outro pincel de pó, varrendo. Olha como é que o pó tira todo aquele brilho, a oleosidade do produto. Que a base cremosa ela é um pouco mais oleosa por causa da sua composição. Pó translúcido aplicado. Agora é a hora da gente começar a fazer os contornos em pó e também iluminar. Antes, vamos fazer uma outra sobrancelha. Para isso, vamos precisar de ou um gel de sobrancelha, ou uma pasta de sobrancelha também marrom, ou uma base mais escura, ou um corretivo mais escuro. Você consegue fazer o fundo para a sobrancelha. Uma pastinha marrom. Para isso, você precisa de um pincel com recorte muito detalhado. Um pincel para delineador. Esse pincel aqui. Você faz a mesma coisa. Umedece um pouquinho com a água termal. Eu vou colocar um pouquinho no meu pulso. E vou pegar dali. É muito pouco. Essa hora é uma hora de muita calma, de muita tranquilidade. Você começa a riscar a sua nova sobrancelha. Muita calma. Primeiro você delimita a sobrancelha. Depois que você fizer o formato, aí é a hora de encorpá-la. Ela está no formato que eu gosto. Bem mais fina, você pode ver que ela está bem mais fina do que a minha outra natural. Mais arqueada também. Você vem depositando o produto de leve. É muito importante que você concentre mais produto aqui no arco dela. Você pode olhar que aqui está mais escurinho e vem clareando até o encontro com o nariz, que vai torná-la ainda mais natural. Por que dessa técnica? O centro do nosso rosto, ele concentra mais luz. Então nossa sobrancelha ela nunca é mais escura nessa ponta, ela vai escurecendo nesse contraste que ela está interligada, né, com os nossos ossos aqui, né, com o nosso formato. A luz sempre vem de frente, de cima. Um truque para que ela dure muito tempo é a nossa famosa esponjinha lá do início com o pó translúcido. Eu já fiz a base da cor dela, eu venho, um pouquinho de pó, ó, e deixo esse pó descansar aí. Esquece ele um pouquinho. Pega um pincelzinho fofinho, só tirar esse excesso daqui. E por enquanto ela vai ficar quietinha ali.